Bom, primeiro de tudo, bem-vindos a todos e todas. Aqui a gente está na mesa sobre educação lúdica e criticidade social brasileira. Eu me chamo João Leste, eu sou aluno de mestrado em design na PUC-Rio. Atualmente eu estudo ergonomia informacional dos manuais de jogos de mesa e eu também sou coordenador da equipe de monitoria do Se Joga. Eu vou moderar a mesa e aqui comigo estão a professora Eliane Betoc, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o professor Arnaldo Carvalho, do LabJog no ISERJ. A gente tem cerca de 1 hora de transmissão, então eu vou começar com a minha fala de abertura e depois passo a palavra para a Eliane e para o Arnaldo poderem se apresentar um pouco mais, fazer suas considerações sobre o tema. No final, a gente vai ter um espaço para fazer algumas perguntas e um pouco de uma discussão. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer primeiro a GenCon, que cedeu esse espaço para a gente estar aqui discutindo um assunto que é tão importante. Segundo, pelo Arnaldo, pela organização dessa mesa, para Eliane, por topar participar com a gente, e a todas as pessoas presentes, que, né, não adianta a gente ter o espaço e não ter com quem discutir o assunto. Acho que um bom caminho para começar minha fala, então, é contextualizando como eu entendo a educação lúdica. Ao meu ver, a definição que eu costumo usar, e Arnaldo e Eliane podem dar suas contribuições também se tiver alguma divergência, é a aplicação de técnicas lúdicas, técnicas relativas ao uso de jogos no contexto da educação, buscando complementar o processo educativo que a gente vê nos espaços escolares e qualquer outro tipo de espaço. Os benefícios da educação lúdica são inúmeros. A gente tem, primeiro de tudo, a promoção da socialização entre as pessoas que estão jogando, o desenvolvimento do que a gente pode chamar de funções executivas, treino de memória, raciocínio, processo de tomada de decisão, atenção e etc. E esse é um assunto que é abordado e pesquisado por pessoas do mundo inteiro já há algum tempo. E é algo que a gente começa a ver sendo discutido no mercado de jogos atualmente. A gente tem empresas como a Devir, que tem uma frente muito forte de estudos sobre a relação dos jogos com a educação, e eles chegaram a distribuir, no último simpósio fluminense de jogos e educação, 2 documentos que abordam o assunto de uma maneira muito sensível e aprofundada. O primeiro foi um chamado Neuroeducação e Jogos de Mesa, que trata de questões puramente cognitivas, como eu falei, memória, atenção, sociabilidade, e o outro que é BNCC e Jogos de Mesa. Para quem não está familiarizado, BNCC é o que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, que é o programa pedagógico que descreve todas as habilidades que as crianças têm que adquirir nos anos escolares. E o objetivo desse documento é mostrar como os jogos podem ajudar as crianças a adquirirem e treinarem essas habilidades. Mesmo a gente tendo esse referencial teórico muito bom, a gente sabe que tem um caminho muito longo a ser trilhado ainda. Na teoria, a gente sabe que os jogos ajudam muito, mas a gente tem que considerar que a prática, especialmente no Brasil, não necessariamente reflete isso. Seria ótimo que todas as escolas tivessem a aplicação dos jogos no processo educativo, mas a gente sabe que isso acontece de fato somente em algumas escolas, geralmente do setor privado, que tem algum espaço de ludoteca ou outro tipo de lugar onde essas atividades podem ser realizadas. Mas isso não é a realidade da maioria das escolas públicas. Então aí a gente já começa a perceber que tem um abismo de quais pessoas têm acesso a essas práticas educativas e quais não conseguem nem chegar a vislumbrar esse tipo de atividade. Saindo um pouco do âmbito infantil, a gente sabe que o jogo ele é uma atividade que faz parte da vida das pessoas ao longo da vida inteira. A gente tem as famosas mesas de pôquer que os adultos jogam,
a gente tem o xadrez das praças públicas, a gente tem a noite do bingo, né? E a gente sabe que aplicar os jogos nesses diferentes contextos ajudam as pessoas a se relacionarem, né? Ajudam as pessoas a estarem presentes na sociedade, ajudam as pessoas a desenvolverem o que elas precisam desenvolver e também elas combatem uma série de problemas que começam a acontecer na velhice, como, por exemplo, o Alzheimer, entre muitas outras questões cognitivas, né? Mas, além disso, a gente tem que considerar que, da mesma forma como os jogos não estão disponíveis para todas as crianças, eles não estão disponíveis para todos os adultos e todas as famílias, né? O jogo ainda é um produto de hobby, é um produto caro, né? Nem todo mundo vai ter a condição de comprar todos os jogos que quer, porque tem jogos que chegam a custar mais de R$ 500, por exemplo. E, além disso, os espaços onde as pessoas podem ter acesso a esses jogos, né, as ludotecas, por exemplo, são espaços que se concentram, pelo menos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no Centro e na Tijuca, que são espaços onde as pessoas têm um certo poder aquisitivo que não necessariamente reflete todas as regiões do Rio de Janeiro. E aí a gente começa a perceber novamente os percalços que as pessoas têm para acessar esse tipo de atividade. Além disso, a gente sabe que os jogos são predominantemente jogados por homens brancos, por homens cisgênero, por homens heterossexuais, que são quem compõe a majoritariedade do público nerd, vamos dizer assim, né? E aí a gente percebe que não são só questões socioeconômicas que ditam quem tem acesso a esse tipo de atividade, que foi um dos fatores que impulsionou a criação de um dos eventos que propiciam a diversidade no hobby dos jogos no Rio de Janeiro, que é o Se Joga, que eu estou aqui representando também. Ele nasceu da proposta de existir um espaço inclusivo para a população LGBTI+, poder estar em contato com o hobby dos jogos. Ter um espaço para jogar sem ter que ter a preocupação de será que eu vou sofrer algum tipo de preconceito? Será que eu vou ser julgado? Será que as pessoas vão me rechaçar por eu estar aqui? E dessa proposta se montou uma equipe que a gente gosta de chamar de uma equipe diversa. Eu vou compartilhar aqui algumas. E, Arnaldo, eu acho que eu não consigo compartilhar minha Pronto, tela. liberei. Ok, Liberei. perfeito. Então, é o que a gente gosta de chamar de um espaço diverso para a gente ter acesso aos jogos, né? O grande objetivo é que a gente tivesse um lugar onde qualquer pessoa pudesse frequentar e estar participando. E a gente acredita que a gente esteja trilhando o caminho para chegar ao mais próximo disso possível, né? Então a gente tem edições temáticas onde as pessoas são encorajadas a se fantasiarem ou irem com a roupa que elas preferirem, onde a gente geralmente tem um público com bastante alto astral, né? A gente recebe todo tipo de pessoa e a gente tenta aplicar políticas de inclusão, né? Por exemplo, numa das últimas edições que a gente teve antes da gente pausar as atividades por conta da pandemia, nós instauramos a política de que pessoas trans não pagam entrada, né? Geralmente a gente tem um couvert artístico, entre muitas aspas, que é o que paga a ajuda de custo da nossa monitoria, né? Mas a gente entende que pessoas trans são pessoas marginalizadas na nossa sociedade, que não têm acesso a todas a condição financeira que o resto da população tem. Então, para que a gente possa propiciar um espaço para que as pessoas trans possam ter acesso aos jogos, a gente entendeu que cobrar essa entrada deles não seria justo.
E aqui a gente tem alguns exemplos de penteados meus que mudaram ao longo do Se Joga, né? Eu tô ali no cantinho com as mangas vermelhas e amarelas. Aqui eu tô fantasiado de jogador de futebol no canto ali também. E na, na edição em que a gente estava lidando com a censura que aconteceu com aquela revista da Bienal do Livro, mas a minha foto favorita de todas do evento é essa aqui, com a tia Kátia, a mãe de um dos organizadores, que é o Elson, que está com a gente chefiando a área Kids do evento. Né? Porque a gente também quer ter uma proposta de que crianças possam participar desse evento com os pais. Né? Então fica aqui o meu relato para vocês. Para finalizar, eu gostaria de falar que o meu entendimento da criticidade social é que a gente tem que entender justamente as dificuldades para as pessoas terem acesso aos jogos e fazer aquilo que está ao nosso alcance para que todo mundo possa desfrutar dos benefícios dele. Então, passo a palavra para o Arnaldo e Eliane, quem se sentir mais confortável para falar primeiro. E aí, quem vai? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Sim, estou ouvindo. Estamos vendo e Quem vai, ouvindo bem. Eu ou você, Arno? Ué, claro que é você. Sou Tá eu? todo mundo te esperando. Uai, Ai, meu Deus do não céu. mata Tá o pessoal de bom. ansiedade, não. Olha aqui, eu esqueci de botar o fundo na minha tela. Perdão. Esqueci completamente. Agora vai a bagunça aqui mesmo. Cara, isso é bom, né? Acho que a única coisa boa da pandemia é a gente poder ficar em casa, na bagunça, né? Não chegar atrasado, não tem desculpa. Deixa eu me apresentar, né? Porque pode ter gente que não conheça. Eu sou Eliane Bertocchi. Eu sou velha, tenho 51 anos. Comecei a jogar RPG em 1989. Sou da geração Xerox, né? Do D&D segunda edição. Comecei a jogar na faculdade e nunca parei. Eu jogo até hoje. Tenho tempo para jogar porque faz parte da minha profissão. Eu sou game designer, sou ilustradora, trabalhei com design de jogos desde 96 e com concept art, direção de arte desde 93. Fiz trabalhos para editoras brasileiras, para editoras americanas e atualmente eu estou dando aula na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eu sou professora de game design, de material didático e ilustração no Instituto de Arte e Design. Estou lá desde 2010. Eli, tem como aumentar só um pouquinho o microfone aí? O pessoal está pedindo aqui. Deixa eu chegar mais perto, porque ele Aí ficou ótimo. fica na câmera. Ele fica na câmera. Então, a minha cara vai ficar enorme assim, tá? Vocês vão ver um pouco. É uma porcaria essa câmera. Tá ouvindo agora? Tá. Quer que eu repita? Tá bem Não sei. melhor. Tá melhor, né? Então, e eu trabalho justamente eu uso role-playing game, né, como didática. Eu e o Carlos Klimek, né, meu marido, um dos autores do Desafio dos Bandeirantes, a gente começou a trabalhar com RPG em escola em 97. 97. Nas feiras de livro, de escola, a gente levava os nossos produtos, ele mestrava, e foi despertando um interesse, né, por parte dos professores e familiares e tal. E aí nós conseguimos fazer alguns projetos. Nós fizemos um projeto muito legal numa escola pública
no recreio, chamada Vicente Januzzi. Vicente Januzzi é uma escola que atende a comunidade da Cidade de Deus. Nós assim, tivemos a oportunidade de trabalhar com os alunos sensacionais da comunidade, e foi uma experiência ótima. Nós pudemos repetir isso depois em Juiz de Fora, e as experiências todas foram muito boas. Nós também tivemos a oportunidade de fazer isso em escola particular, muitas escolas particulares do Rio, que é, né, onde a gente morava, e depois que a gente mudou para cá, a gente também fez numa escola particular daqui de Juiz de Fora. E o que a gente observa em relação à questão do jogo? Uma coisa importante também que eu vou falar, que eu trabalho com licenciatura em artes, formação de professores. E o que a gente vem observando ao longo desses anos todos? Que um dos principais impedimentos para uma boa fruição do jogo em sala de aula é o sistema escolar, né? Como o João falou, a questão do espaço é fundamental, né? As bibliotecas, elas são um ambiente ainda muito tradicional, né? Aquela coisa do silêncio e tal. Algumas bibliotecas têm inovado, né? E trazido um pouco mais de interatividade, mas as bibliotecas de escola pública, por exemplo, ainda são muito fechadas, né? Tem pouco material, e uma das experiências que a gente teve quando a gente trabalhou nessa escola de Vicente Januzzi, que era um RPG inspirado em Capitães da Areia. E o objetivo era despertar o interesse pela leitura e a escrita, né? E os meninos ficaram interessados em ler, mas só tinha um livro na biblioteca para 30 alunos. Olha aí, pra você ter uma ideia como é que dificulta. Então, eu acho que ainda pior do que o espaço, porque o espaço você ainda dá um jeitinho. Afasta as mesas, senta no chão, sei lá. O pior para mim é o tempo. Esse sistema de aula em 50 minutos, tudo quebradinho. Porque quando a gente faz RPG, né, sobretudo o tabuleiro, card game, a gente faz com Fundamental 2, né? Que é onde tem mais facilidade, né? Com crianças já alfabetizadas e que já estão começando a entrar no processo de abstração e tal, para poder acompanhar melhor. E aí você tem esse problema do tempo, dessas disciplinas todas quebradinhas, só 50 minutos, aí você precisa juntar 2 aulas, enfim, é um rolê para conseguir. Né? Eu tenho observado isso no curso de formação de professores, como os meus alunos, eles na disciplina de material didático ou de jogos, eles planejam as atividades, e aí, quando chega na hora de aplicar, fica tudo complicado por causa do tempo, né? Então, para mim, esse é um dos principais problemas do ensino brasileiro, é esse sistema dos minutos e tudo quebradinho. Em escolas, num modelo mais inovador em termos, né? Inovador em termos de aplicação, porque não em termos de tempo, né? Porque já tem Montessori e Jandil pensando isso já no início do século XX. Mas, por exemplo, no modelo da Escola da Ponte, do José Pacheco, em que você tem um outro tipo de distribuição de tempo escolar, isso funciona muito melhor. Funciona melhor na graduação, por causa, por exemplo, do tempo. Você tem 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. 1 vez por semana você tem 4 horas de aula, então 4 horas é tempo suficiente para você jogar uma partida e tal, e depois conversar. É diferente, é mais fácil. Aí, além disso,
isso tem a ver já com a pesquisa que eu tenho feito, a questão da representatividade. Eu vou falar também sobre isso na mesa de domingo, né? Sobre por que poucos, no caso, né? Por que poucos negros e negras produzem jogos. A minha hipótese, né? É um projeto de pesquisa que eu estou fazendo agora. A minha hipótese é que a representatividade, ela é um impedimento. A baixa representatividade. Que nem o João falou, né, que a maioria dos jogadores se enquadra nesse perfil, né, que no mercado se chama consumidor rei, né, esse nome desse perfil é aquele consumidor, né, aquele perfil de consumidor que vai definir para quem o produto é feito. E é o homem cis branco, né, de classe média em diante. Para cá. Isso. De classe média em diante. Está me ouvindo? Ou baixou muito? Deixa eu ver. Esse consumidor rei, ele não é a maioria mais. Ele não é a maioria mais. Fisicamente falando, né? Em termos de número de pessoas. Ele ainda é a maioria na hora de você pensar um público-alvo para o produto jogo. Então, muitas grandes empresas, as AAA no videogame, as grandes editoras de tabuleiro, né, tipo Galápagos e tal, ou de RPG, elas ainda levam em consideração muito esse consumidor, esse perfil de consumidor, por receio, né, da gente, obviamente, não é um sistema, é uma situação complexa, né, porque é muito dinheiro envolvido e tal, então não pode correr risco, né? Nesse ponto, os independentes, né, os índios, têm mais liberdade para arriscar. Mas essa questão é que a questão do interesse, a gente trabalha com um conceito chamado fantasia pré-existente, que é uma questão do desejo, que é aquilo que te motiva, né, que é o que faz você dar o pontapé inicial para você jogar alguma coisa. Para você fruir qualquer coisa, na verdade. Né? Então, o jogar é um tipo de fruição. Você precisa se interessar por aquilo. Se você não se interessa, você não consome, você não frui, né? Você não faz uma conexão estética com aquele objeto. Se você não se sente representado, você se sente excluído, você fica receoso, né? Existe um processo vamos dizer assim, nas minorias, que no Brasil são maiorias, só que são minorias, né, no sistema de poder, de exclusão no sentido de você não pertence, isso não é para você. Você não deveria estar aqui. Que tem toda uma história, né, por trás. Por exemplo, no caso do negro, do indígena, tem toda uma questão ideológica, né, política, de racismo, enfim. Na questão LGBTQ+, tem toda uma questão de discriminação, de exclusão dos meios de poder por uma sensação de ameaça, né? Ameaça essa que é justamente quando essas minorias elas começam a assumir suas identidades, elas começam a ameaçar a identidade dominante. Por quê? Porque essa identidade dominante, né, opressora, ela se formou a partir da opressão do outro. Então, se você retira dela esse poder, essa identidade se perde.
Por isso esse terror que a gente vem vivendo, né, essas extremas direitas e tal, são reações de pânico, né, da possível perda de identidade. Porque você vai ser obrigado a se reconstruir. Na medida em que você, que o seu ser foi construído em cima de algo que está ruindo, olha aí, né, a problemática. Então, eu acho, enfim, a nossa hipótese de pesquisa, que a questão da representatividade, ela anda junto com a questão financeira, obviamente, né? Um produto que é muito caro e não te representa, você não vai comprar, né? Obviamente. Só para avisar, Eliane, mais 2 minutos de fala, para a gente Ah, não... tá, ok, então estou fechando mesmo. Eu queria trazer essa questão mesmo da representatividade além, acima e de uma raiz mais profunda que se junta com a questão financeira, que é o custo, né? Mas que a gente observa também nos jogos que não são tão caros. Né? Por exemplo, quando você faz o download, né? Jogos que são downloadable, ou certos videogames que são baratos e que não demandam maquinário muito poderoso, né? Ainda assim você vê uma certa exclusão, você vê uma quantidade pequena de jogadores e produtores de jogos. Quem não joga não vai produzir, né? Então você fica com esse buraco aí, né? As pessoas não se sentem representadas, não jogam, portanto, não se tornam profissionais. Pronto. Falei o que eu queria falar. Joguei a bomba. E por aí. Bom, passo a palavra então para o Arnaldo fazer suas considerações. Todos me ouvindo, né? Tá bom o som? Sim, estou ouvindo. Beleza. Então, boa tarde, boa noite, quase já, né, para todos. Obrigado pela presença, por estarem aqui conosco. Espero que essas trocas sejam ricas aí para vocês. E obrigado, João, obrigado, Eliane, obrigado, Gencom. Vamos nessa. Olha só, essa mesa aqui no contexto do jogo educação, ela, para mim, eu tinha uma ideia do desafio que ia ser. Ela é a mesa menos, foi a mesa menos procurada de todas as atividades de jogo educação que nós organizamos. Isso não era uma surpresa para mim. Eu, na verdade, esperava até que fosse menos, né? Positivamente, os educadores estão cada vez mais preocupados com um olhar crítico, e isso é muito bom, muito bom. Mas ainda é muito discreto esse interesse, né? E aí eu começo por uma percepção de que a premissa de educação lúdica para a maioria dos educadores está ligada, ou à performance escolar, né? Melhorar desempenho, melhorar nas notas, assimilar conteúdos, ou a benefícios que são cognitivos e comportamentais, né? Quando eu falo comportamentais, isso inclui o campo afetivo, a socialização. Então, os benefícios cognitivos de atenção-memória, ou melhora a relação com os colegas, etc. São componentes importantes na educação, com jogos de tabuleiro, com jogos de mesa em geral, RPG incluso. Mas me parece que essas são peças de um quebra-cabeça maior, né? Esse quebra-cabeça é o quebra-cabeça formativo do ser humano. O ser humano, ele tem uma série de dimensões, né? Vocês sabem, dimensão social, biológica, filosófica, existencial, enfim.
E para que ele tenha uma formação que consiga contemplar todas as suas dimensões, ele não pode deixar de contemplar a sua dimensão coletiva. Então, todos esses estudos e premissas, elas estão focadas no que o indivíduo ganha quando utiliza o jogo de tabuleiro ou quando um professor utiliza pedagogicamente um jogo de tabuleiro. E, normalmente, se deixa de lado o aspecto social, o sociocultural, que é uma peça do tabuleiro, do quebra-cabeças, fundamental, né? A gente bate na tecla de formar um pensamento crítico, de formar um senso crítico, ou melhor, ajudar que as pessoas, que os educandos consigam desenvolver um senso crítico próprio, né? Uma capacidade de questionamento, que passa, obviamente, por uma porção de um cabedal de características necessárias para que isso ocorra, para que ele tenha esse senso crítico. Mas a gente, quando vai para o jogo de tabuleiro, de repente esquece dessa premissa, né? E passa a se concentrar nessas outras que, como eu disse, não é que não são importantes, mas está faltando alguma coisa numa formação completa aí, né? A gente não pode omitir o senso crítico que está relacionado à percepção do indivíduo ligado ao que é preciso para haver harmonia entre indivíduo e coletividades, entre coletividades e coletividades, entre indivíduos e indivíduos, entre indivíduos e o meio ambiente, né? Então, me parece que quando a gente deixa essa dimensão de lado, quando a gente esquece dessa peça do jogo de tabuleiro, o jogo fica incompleto, me parece que a gente acaba, sem querer mesmo, se tornando mais um reprodutor da velha forma de ensinar e, portanto, um reprodutor da alienação, né? Então, essa mesa de criticidade social, ela vem trazendo recortes. Olha aí o João trazendo um recorte preciosíssimo, ao qual ainda, vamos falar aqui com todas as letras, ainda se mostra um grande tabu no sistema educacional, especialmente talvez escola básica, mas educação como um todo, né? A fala de Eliane trazendo também esses aspectos, essas hipóteses ligadas à negritude, por que tem menos isso, esses porquês fazem parte de um espírito crítico que a gente precisa não só começar a fazer, a gente precisa começar a dar mais ênfase. E eu não quero dizer que isso deve tomar a cena do seu processo como professor ou professora de ensino-aprendizagem, não. Eu quero dizer que deve, no mínimo, ter equilíbrio entre todas essas forças, porque é a partir do conjunto desses saberes e habilidades internas que cada um desenvolve que você sabe que está construindo não só uma trajetória próspera para aquela pessoa, mas também para toda a coletividade, para toda a sociedade, para toda a humanidade, para todo o planeta, né? Então, eu faria uma pergunta assim: quantos educadores que utilizam o jogo de tabuleiro hoje vinculam de verdade suas práticas a uma formação de senso crítico? Aparentemente, isso nem é um problema Brasil ainda, e a nossa mesa é sobre criticidade social brasileira. Esse ano, a Asmodi ampliou o escopo do seu projeto Gaming Lab, que tem como premissa a fomento à pesquisa na área de jogos e jogos de educação também, né? E ela conseguiu, foram submetidos muitos projetos de pesquisa e ela concedeu cerca de 5
5 fomentos, né? Quer dizer, 5 projetos vencedores. Quando você vai ver os projetos, o perfil dos projetos vencedores da Game Lab, você vai ver que todos eles estão presos, voltando, né? Estão presos na premissa ou cognitiva ou de sociabilidade. Tá? Todos. Então, assim, isso está mostrando o que se tornou o status quo da pesquisa, do estudo e das reproduções que os professores fazem do jogo de tabuleiro em sala de aula. Não há uma valorização da ideia de que é possível desenvolver senso crítico. Onde é que começa o senso crítico no jogo de tabuleiro? Quando você chega com uma caixa de um jogo comercial, já tem lá uma oportunidade imensa de desenvolver senso crítico, porque a arte de cada caixa é passível de se desconstruir uma série de coisas, né? Que vai desde do corpo de marumbado dos vikings e chapéu de chifre, até a total inexistência de personagens heróicos. Total não, mas é praticamente total inexistência de personagens heróicos que se identifiquem, por exemplo, com a pele escura, né? Eu estou falando pele escura porque esse conceito negro, preto, ultrapassa, né, as premissas de pele, né, mas são muito representadas por ele. Então, assim, a gente sente falta do professor conseguir, a cada vez que ele utiliza para um jogo de matemática, de ciências, de português, ele conseguir trazer esse que é um tema transversal. Gente, tema transversal em educação é ética. Tema transversal em educação é tema que qualquer disciplina, qualquer curso, qualquer conteúdo precisa vir com isso acoplado. Porque esse é o lado da educação que faz a gente conseguir transformar a sociedade, sabe? Não é transformar uma pessoa em doutor em física que transforma a sociedade, né? Mas é justamente esse tema transversal, que não tem uma disciplina para se falar sobre, né? Mas que deveria, por dever ético do professor, estar sempre presente. Então, nessas práticas de formação de senso crítico, agora a gente atualiza a pergunta, né? Eu perguntaria quantos educadores que utilizam o jogo de tabuleiro vinculam as suas práticas a uma formação de senso crítico, especialmente quando se diz respeito à percepção das estruturas na qual o Brasil se vê completamente preso. E eu estou falando de estruturas, a gente fala, por exemplo, racismo estrutural. Mas quantos outros ismos estão estruturados na nossa sociedade, infiltrados por meios que são perversos, são socialmente perversos, e que são incentivados por uma elite tacanha e colonial, colonizada, né? Então, a gente tem os etnocentrismos todos, os machismos, os fundamentalismos, temos as fobias sociais diversas, tudo normatizado, tão normatizado que mesmo pessoas muito eruditas se mostram incapazes de romper com isso. Então, há muita questão estruturada. Acabou meu tempo? Faltam 3 minutos. Obrigado. Desculpa aí, eu vou me empolgando, me interrompa mesmo. Imagina. Então, assim, se a gente que está curtindo a ideia de usar jogo de tabuleiro em sala de aula, por um segundo esquece disso, a gente acaba se tornando agente de alienação, a gente acaba se tornando agente de uma passividade social que torna o mecanismo, esses mecanismos que geram tantas distorções, discrepâncias, que geram a sensação de que tem gente melhor do que gente, né? A gente vai dando manutenção a isso. E o jogo é uma oportunidade perfeita da gente lidar com essas coisas, porque vai aparecer nos temas, vai aparecer no jogar, vai aparecer na forma como
como cada jogador, que são os alunos, se revelam mais competitivos ou menos, na forma como o aluno revela que não gosta de determinadas características intrínsecas daquele próprio jogo e também das características sociais dos seus colegas, né? A gente consegue vencer essa névoa coletiva que distorce e que admite essas violências que a sociedade propõe o tempo todo. Mas é preciso estar com o sensor de alerta do Homem-Aranha, tem que estar ligado o tempo todo para o educador, né? Eu achei lindo, o João Leste é um grande designer aí da PUC, e eu perguntei para ele assim, vem cá, você quer estar na mesa do design ou quer estar na mesa da criticidade social? Ele, não, a criticidade, pá! Falei, opa, esse aí está com a anteninha ligada aí, né? É isso, a gente precisa estar com a antena ligada o tempo todo, né? E aí me parece, eu acho que vou até fazer um elogio à turma do design, porque eu estou na mesa com duas pessoas de design, né, e que têm uma visão crítica social fantástica. Como tem evoluído essa percepção do design, né? E como eu estou vendo sair do forno cada vez mais safras de designers que estão preocupados com esse tipo de questão, né? Parabéns aí a vocês, designers. Acho que vocês vão ajudar a mudar o mundo, já estão ajudando. Obrigado. Então é isso, para iniciar o debate, essas provocações, mas eu tenho mais, eu volto aí. Vai lá, João. Obrigado pelos elogios. Foi feita aqui uma pergunta para Eliane no chat. Vou ler ela aqui. Eliane, você comentou sobre os trabalhos que realizou com grupos de jovens e que foi sensacional. O que você jogou com eles? Como foi jogar com eles? Você falou sobre a dificuldade de lidar com o jogo dentro de um sistema mais rígido e antigo de ensino. Você levou eles para o pátio? Foi um dia extracurricular? Conta mais. Só pedir para que as respostas sejam breves para a gente poder responder mais perguntas possível. A gente jogou com eles um sistema próprio, né, que a gente vem desenvolvendo desde 2000 e pouco, 2004, né, no meu doutorado, chamado Incorporais, que ele já é pensado com o propósito de trabalhar competências e tal, tem todo um planejamento. Nós jogamos em sala de aula mesmo, mas foi em contraturno. Foi atividade extra-classe, né? E junto com a aula de português. O professor de português cedeu os tempos dele também para a gente fazer o RPG. A gente tinha no total, por semana, 2 horas mais ou menos disponíveis para fazer. Então, ele cedeu uma boa parte também do currículo, né? Vamos dizer assim, do plano de ensino dele. Então, foram várias aulas que a gente usou, foram cerca de 16 não, menos. 12 aulas, mais ou menos, por aí. Para a gente fazer personagem, criar personagem. Em cada encontro a gente fazia uma sessão, né? Só de criação de personagem, depois só de RPG propriamente dito, depois só de discussão. Então a gente teve esse espaço muito, muito aberto, né? Principalmente em termos de horário. A gente remanejou a sala de aula, né? Bagunçou a sala de aula toda. E para criar um ambiente mais informal e mais social, vamos dizer assim, né? Sem aquelas carteirinhas enfileiradas e tal. O que mais que ela perguntou? Só não sei se eu respondi tudo. Não, acho que você respondeu tudo. Tudo, né? Então, a gente conseguiu por causa disso, porque teve uma série de exceções dentro do sistema. Arnaldo, foi feita uma pergunta aqui para você também. Você poderia dar um exemplo
de jogo comercial que pode ser usado para debater esses temas transversais? O que eu estou sustentando aqui, Mariana, é que todos os jogos são passíveis de você analisar sob um olhar crítico, né? Desde a arte das peças até você pensar, por exemplo, chegar com desculpa. Você chegar com a pergunta: quem foi que fez esse jogo? Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Por que será que ela elegeu esse tema? De onde veio a ideia dessa mecânica? Como é o mundo onde essa pessoa vive e por que ela chegou ali, a esse jogo? Né? Então, quando a gente começa a levantar esses temas, é muito maravilhoso que o mundo do jogo de tabuleiro tenha adotado a importância de se marcar o autor em cada caixa, né? Coisa que nos anos 80 você não tinha ideia de quem tinha feito aquele jogo. Hoje, não, os autores estão lá e é muito bom a gente saber de onde que veio, o que nos dá muitas ideias. Por exemplo, os jogos do Kramer, que eu adoro, o Grande, Tikal, etc., né? Eles partem um jogo de um alemão que era um técnico dentista, né? E que nutria, como muitos alemães, aquele sentimento meio National Geographic de desbravar o exótico. Então, quando você vai ver as premissas dos jogos que ele costuma fazer, que são maravilhosos, né, é parte do branco europeu que gostaria de ter feito parte da National Geographic e feito arqueologia por aí, né? Aquela arqueologia que permanece como uma espécie de imaginário das pessoas, de que as pessoas entram nas pirâmides e arrancam dali as múmias e está tudo bem, né? O Tikal é isso. O Tikal é um jogo de saque, de pilhagem de material, de artefato arqueológico, né? Não tem nada a ver com a arqueologia que se faz hoje. Indiana Jones, a Eliane lembrou bem. Então, assim, o imaginário desse alemão era isso. Ele sonhava com esse mundo de aventura e ele foi viver isso. Então, assim, o estilo de jogo que um autor propõe, ele revela muito sobre, não só sobre esse autor, mas da cultura que ele vive e dos preconceitos que ele possui, né? Que ele adquiriu com essa cultura. Eu sempre gosto de trazer o Train da Brenda Romero, que é fantástico, né? Quem não conhece precisa conhecer, eu vou até botar o link depois. Ela é uma designer dessa que quer quebrar mesmo o mundo. Nesse jogo, todo mundo tem que botar umas pecinhas num trenzinho e você tem que fazer com que o trem chegue num determinado lugar. Pronto. A premissa do jogo é essa, tá? E aí todo mundo vai, joga, enche o trem, fecha o trem, cada um consegue carregar mais ou menos o trem com os bonequinhos, né? Representar aqueles bonequinhos abstratos de madeira, não são meeples tradicionais, mas, enfim, são umas garrafinhas que são pessoas. Enche ali o trem de garrafinha, quem enche mais de garrafinha pensa que está ganhando, e quando chega no final do jogo, a autora, que não tinha contado para onde leva o trem, para onde vai o trem, né? Ela revela para as pessoas que o trem está levando todo mundo para Auschwitz. Momento de silêncio, né? Então, assim, a gente tem como desenvolver jogo crítico, a gente tem como jogar jogo criticamente. São duas facetas diferentes, sabe? Quando você pergunta, Mariana, sobre o jogo com fins críticos, eu diria, são raros. Agora, trabalhar eles criticamente são todos. É isso. Agora temos uma pergunta para mim. João Leste, como funciona em linhas gerais a parceria entre ludotecas e escolas? Pergunto pensando nas escolas que não têm os jogos, ou pensando também em levar os alunos de uma escola para a ludoteca.
Eu tenho vontade, mas não sei muito bem como funcionam os acordos, burocracias, diálogos entre essas duas instituições. Você tem alguma experiência com isso com o Se Joga? Eu entrei no Se Joga no ano passado, e o evento já tinha quase 2 anos de funcionamento. Então eu não participei de toda a burocracia inicial dessa parceria. Mas a forma como funciona é que nós recebemos os jogos, que normalmente são os jogos de lançamento, e a gente tem uma equipe de monitoria que treina esses jogos para levar e ensinar para o público, né, para que as pessoas possam chegar no evento e jogar o jogo sem ter que ler o manual, sem ter nenhum tipo de dificuldade. E é enxergado pelas editoras um benefício nisso, que é as pessoas vão ter o acesso ao jogo e se elas gostarem desse jogo, elas vão ter muito mais chance de comprar. Muito melhor do que ele estar simplesmente numa estante de uma loja, e a pessoa vai olhar, não vai saber bem como é, e aí você vê o preço, que é o único referencial que você tem, e normalmente são preços caros, então isso afasta muitas vezes o consumidor. Então a gente criou uma relação que é benéfica para as duas partes, né? Tanto para a editora que usa a gente como veículo de divulgação, quanto para a gente que consegue se viabilizar através disso. Porque se a gente tivesse que comprar todos os jogos, a gente não ia ter capital para fazer isso acontecer, né? E o subproduto disso é que a gente consegue criar um espaço inclusivo e que isso é visto como positivo pelas editoras também. O que eu posso fazer é entrar em contato com você depois para te passar o contato do Elson e do Dan, que são os organizadores do evento, que lidaram com isso mais a fundo, né, desde o começo. Temos mais alguma pergunta? Então, chegou às 6 horas, vou fazer uma pequena fala de encerramento respondendo um pouco o que o Arnaldo falou. Quando a gente fala dos preconceitos estruturais, né, racismo, LGBTfobia, etc., a gente pensa nessas estruturas como sendo algo que parece que não existe de verdade, que é intangível, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que quem forma as estruturas somos nós, enquanto indivíduos. Que a estrutura não passa da relação que esses indivíduos têm entre si. E por isso é muito importante que a gente faça esse trabalho da criticidade social. E eu vejo no design um caminho muito bom para isso, porque justamente a gente pensa nos indivíduos que estão entrando em contato com os produtos e com os serviços, né? E acho que isso pode ser um dos motivos que leva a gente a ter esse movimento de inclusão no design. Então agora passo a palavra de novo para Eliane e Arnaldo para fazerem suas considerações finais. Considerações finais? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu concordo com o Arnaldo que, na verdade, a criticidade está no sujeito, não está no objeto, né? O objeto é inerte. Então, qualquer coisa pode ser usada, até uma publicidade, daquelas mais, né, capitalistas possíveis, pode ser usado com senso crítico, ou para criticar algo. Pode ser criticada ou usada para criticar algo, né? Eu acho que a apropriação do objeto que tem que ser também estudada com mais calma. Isso é uma coisa que eu procuro fazer com os meus alunos, que serão futuros professores, né? Que é dar essa oportunidade para eles de entenderem o jogo como que ou ele vai criar o próprio jogo,
né? E aí nessa criação ele coloca o que ele quiser, ou se ele vai se apropriar de algo que já existe, como que ele vai trabalhar criticamente aquele objeto, né? Como o Arnaldo falou, trabalhar a ética, trabalhar a cidadania, trabalhar, enfim, os temas transversais, né? Trabalhar questões ambientais, trabalhar questões políticas. Tudo isso é possível com qualquer jogo. Você faz com Dungeons and Dragons, você faz com Pical, você faz com Jogo da Vida, com qualquer um, né? Eu acho assim, essa iniciativa do João, por exemplo, fundamental. Eu acho que a gente precisa ter mais iniciativas dessas, que é a questão da criação de um espaço seguro para que as pessoas que estão ainda nas franjas, né, se sintam à vontade, se sintam representadas, se sintam pertencendo, e que algumas delas possam dar esse passo, que é se tornar produtoras de jogos. E aí isso aumentar o leque de jogos, de fato, que exerça essa representatividade, e alguns que tenham esse objetivo bem claro, né, explícito mesmo, de serem jogos críticos, de fato. Vamos aqui direto, João, porque a gente estourou o tempo, a galera já tem que ir para outras atividades. Sim. Então, para me despedir, vou até rapidamente... não vou. Eu vou convidar vocês, eu ia compartilhar a tela, mas ia perder mais tempo. Eu vou convidar vocês a assistirem de novo aquele vídeo da Gen-Con, que é super motivacional. Não sei quem viu no YouTube, na abertura do nosso evento, mostrou, e está lá no YouTube, quem quiser ver, o que é a Gen-Con, what is Gen-Con. Dá uma assistida naquele vídeo, e depois você vai no Google e coloca assim, composição étnica dos Estados Unidos, e você vai ver os percentuais de pessoas. Eu queria que vocês tentassem identificar ali no vídeo lindo da Gen-Con. Ele é bonito mesmo, ele me emocionou quando eu vi a primeira vez. Mas eu queria que vocês identificassem quantos hispânicos tem, quantos afro-americanos tem, e qual é o perfil que está ali, que é apresentado, né? Dá uma olhada e depois pensa bem se representa mesmo, e o que representa, e para quem aquele vídeo está sendo feito ou representado, né? Só para a gente sentir um pouquinho mais com força essa criticidade necessária. Eu espero que realmente vocês, como educadores, consigam levar o espírito crítico para todo lugar onde vocês possam ir, porque está faltando mesmo. A gente precisa ser criativo, não deixar o comodismo de ficar só no ponto de vista dos conteúdos escolares e do cognitivo, não. Temos que estar sempre nessa transversalidade aí. É isso, gente. Obrigado, boas atividades, ótima Gen-Con para vocês. Obrigado, João. Obrigado, Eli. Eu que agradeço. Valeu.